Olá, me chamo Marcos Vinícius Cacho, sou fotógrafo, realizador audiovisual e professor de fotografia. E hoje estou aqui para nessa oficina trabalharmos esses dois elementos da fotografia que a princípio eles são antagônicos, só que eles têm características que são intrínsecas. Num primeiro momento, por que estudarmos esses elementos da fotografia? Um fotógrafo que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, uma vez disse que você não fotografa o sujeito, a cena ou o objeto, mas sim como esses elementos eles estão iluminados. Esse fotógrafo é chamado Milton Guran e ele é um dos maiores fotógrafos do Brasil em estudo de antropologia de povos indígenas. E quando ele me falou isso, eu entendi a síntese de um pensamento que eu já tinha, que era estruturar uma metodologia de ensino e de análise sobre as características da luz. Então, é, tem um ponto que eu gostaria de considerar antes de iniciarmos o assunto em si, que são as fontes de luz que eu utilizei para construir as imagens desse material de apoio, que são esses slides. Eu utilizei um spot de LED que é utilizado para instalação em trilho eletrificado e eu utilizei porque ele é muito barato, então isso é fantástico para a nossa realidade aqui no Brasil. E porque é muito fácil de encontrar praticamente em qualquer casa que tenha materiais elétricos para casa, não material de construção, material elétrico. Você consegue encontrar esses spots e eles são vendidos individualmente, sem o trilho, que foi exatamente o que eu comprei. Eles têm um baixo consumo de energia, eles têm uma alta eficiência luminosa e são baratos se nós compararmos com fontes de luz apropriadas, específicas, tanto para fotografia quanto para audiovisual, que são os dois campos que eu tenho experiência. Então, quanto uma luz para audiovisual, que também serve para fotografia, custaria em torno de 400, R$ 500, um spot desse pode chegar a 30, por exemplo. Então, ele se mostra como muito eficiente para esse tipo de trabalho. E esse painel, esse refletor de LED, ele é utilizado para iluminação de jardim, iluminação de garagens, galpões de fábrica, áreas grandes de maneira geral, porque ele tem um índice de luminosidade muito alto. E ele também é um refletor que é barato, então faz sentido para o nosso cenário de produção, um cenário mais independente e que visa a democratização desses meios de produção. Então, além do meu estudo voltado para a metodologia de ensino da luz, eu também me dedico a experimentar essas fontes alternativas que podem ser utilizadas nesses tipos de trabalho, tá? Então, vamos seguindo. Para tratarmos da luz e da sombra, da área iluminada e da área não iluminada ou de penumbra, nós precisamos entrar em uma questão de conceituação. Um conceito que eu estabeleci na palavra forma. Nós vamos trabalhar a forma da luz. Então, para entendermos e tanto aplicarmos os conceitos quanto simplesmente analisá-los, nós precisamos dividir o entendimento de forma num primeiro momento em dois campos. O primeiro é voltado para a área de sombra. As sombras elas podem apresentar uma dessas características. Ou ela é dura, ou ela é uma sombra suave. Já quando a gente parte para as áreas de brilho, ou as áreas de luz, as áreas de fato iluminadas, elas podem ter uma característica especular ou uma característica difusa. Eu gosto sempre de começar a trabalhar a forma da luz pelas sombras duras, porque elas são muito próximas da nossa realidade. Uma sombra dura, ela possui uma linha muito bem definida entre a área que está sendo iluminada e a área que não está sendo iluminada. Nesse caso desse exemplo, a área que não está sendo iluminada é uma área de penumbra, não é uma área de sombra absoluta. A sombra entende-se como a ausência da luz. A área de penumbra é uma área que não pertence à luz e também não pertence a essa ausência total de iluminação. Então, é uma área que fica ali no meio termo. Mas percebam, essa linha que divide esses dois campos da imagem é uma linha extremamente definida. É uma linha muito dura. E um exemplo de fonte que tem essas características é o Sol. O Sol
praticamente independente do horário que você tiver contato, você pode parar para prestar atenção. Ele sempre gera linhas bem definidas das áreas de luz e das áreas de penumbra. Também é penumbra. E quando a gente parte para tentar replicar essas características, nós utilizamos uma fonte de luz que seja de um tamanho pequeno. Só que esse tamanho ele deve ser considerado em relação ao tamanho do que está sendo fotografado. Por quê? Percebam nesse exemplo. A nossa fonte de luz é esse painel de LED que está a essa dada distância desse vaso. Esse vaso ele é bem pequenininho, sem exagero. Ele é um negócio desse tamanho. Então, essa fonte de luz, que tem o tamanho de uns 2 palmos de largura por 1,5 palmo de altura, quando afastada, se torna pequena em relação ao vaso. Então, é natural que aconteça essa característica das sombras. Se por um acaso eu pegasse esse painel de LED, que ele é relativamente do mesmo tamanho do nosso vaso, e aproximasse muito ao ponto dele ficar praticamente do lado, nós teríamos uma outra característica de sombra, que é a que nós vamos ver a seguida. Nós teríamos uma sombra suave. Nesse exemplo, eu peguei aquele painel de LED que era pequeno em relação ao tamanho do nosso objeto e eu aumentei ele para um octabox, que é esse material, esse equipamento que está iluminando a nossa cena, que ele tem 1,20 m de uma ponta a outra. Então eu peguei um negócio que era bem pequenininho e transformei ele em uma área muito maior. Esse aumento da área faz com que o tamanho relativo da fonte para com o objeto cresça. Se essa fonte ela cresce de tamanho, nós temos uma interação com as sombras diferenciadas. Percebam que a linha muito definida que nós tínhamos antes, ela meio que foi dissolvida, ela foi suavizada. Então, nós temos uma área de transição gradual entre a luz e a penumbra, que é o nosso caso aqui de exemplo. Então, mantendo exatamente a fonte de luz na mesma posição, apenas alterando o tamanho da área, nós alteramos as características da sombra. Isso é um ponto importantíssimo para se entender essa interação das áreas de luz com as áreas de sombras. Como eu já disse, um exemplo de luz de fonte que faz de fonte de luz que faz uma sombra dura é o próprio Sol de maneira cotidiana. Um exemplo natural que faz sombras suaves é o Sol, só que num dia nublado. Por quê? O Sol ele é uma fonte de luz gigantesca, só que ele está muito distante da gente. Então, por conta dessa distância relativa, desse tamanho relativo, a distância faz com que o tamanho dele seja pequeno. Então, sombras duras. Só que, quando temos um dia que está nublado, as nuvens elas se tornam o nosso octabox. E essas nuvens forçam com que o tamanho da fonte aumente de uma maneira que muda essas características da sombra. Então você pode parar para prestar atenção que toda vez que está num dia nublado, nós temos esse tipo de sombra. Pode ser uma sombra mais suave do que essa do exemplo, pode ser uma sombra menos suave, só que definitivamente ela é diferente da sombra gerada pelo sol incidindo diretamente sobre a cena. Então, é, essa esses são os elementos de estudo das sombras. Dando prosseguimento, nós vamos tratar da área de luz, ou da área de brilho, ou da área iluminada propriamente dita. E essas duas características, a luz ela ser especular e difusa, elas aparecem para nós em dois campos. O primeiro que nós vamos analisar é na fonte de luz. Então, a fonte de luz, o elemento que está emitindo a luz para a nossa cena, para o nosso sujeito, para o nosso objeto, ela pode ser especular
e ela tem essa característica visual. Se apontarmos ela para uma parede, que foi exatamente isso que eu fiz com aquele spot que é comprado para colocar em trilho eletrificado, que eu mostrei no começo da aula, se apontarmos ele para a parede, ele tem essa característica. Ele forma um conjunto de círculos concêntricos que, se partirmos das bordas para o meio, esses círculos eles vão aumentando de intensidade. Então perceba, nessa imagem nós temos aqui é o final da área de iluminação. Temos um círculo, dois círculos, três, quatro círculos concêntricos. E o círculo do centro, ele possui uma maior incidência luminosa. Por que isso acontece? Essa fonte de luz em específico, ela possui uma lente feita de acrílico que vai na frente do LED, que faz com que os raios eles focalizem de uma maneira específica. A essa maneira, gerando um ponto de luz bem definido, ou um ponto especular, e quando a gente sai desse ponto a caminho das bordas, a intensidade ela decai e decai muito. Esses pontos que você está vendo nessa parede, eles são referências. Então, esse ponto aqui, ele está aproximadamente no centro. Ele está exatamente dentro desse círculo do meio que tem a maior intensidade luminosa. Já quando a gente pega e parte para uma fonte de luz difusa, perceba, esses círculos concêntricos, eles são diluídos. Eles não desaparecem, mas eles são diluídos. Então, a área que divide um e outro, ela é, de certa maneira, parecida com as sombras suaves, ela é suavizada. Mas, cuidado, isso não é uma luz suave. O termo suave só se aplica à sombra. Então, sombra suave existe. Uma luz suave, pelo menos do meu ponto de vista, na minha aplicação metodológica, é um termo que gera muito mais confusão do que uma certa precisão na comunicação. Então, eu resolvi separar sombras suaves e uma luz difusa. São dois termos que se dividem naturalmente pela própria palavra. Essas marcações, elas estão sendo iluminadas exatamente da mesma forma. O tripé que está segurando esse spot, ele não saiu do lugar. O tripé que estava com a câmera quando foi fotografado também não saiu do lugar. A única coisa que foi alterada de uma imagem para outra foi que nessa imagem da direita eu coloquei um difusor, um material difusor na frente desse spot. Que esse material em específico é um papel vegetal, um pedacinho de papel vegetal, que é um material que é significativamente acessível em comparação a materiais específicos. Uma folha do tamanho de uma cartolina é relativamente cara, porque varia entre 8 e 9 reais. Mas quando a gente compara com um rolo de material difusor de grandes marcas, tanto para fotografia quanto para cinema, a gente sai de 8, 9 reais o tamanho de uma cartolina para um rolo que tem 5 metros, coisa de, sem exagero, 500 e 600 reais, sabe? Então, há um custo-benefício muito grande. É tanto que na indústria cinematográfica brasileira isso também é utilizado, não só no nosso cenário, mas independente, de certa maneira mais amador, porque não trabalhamos diretamente com isso. Quando eu trabalho em estúdio, eu não uso essas fontes de luz. Essas fontes de luz elas são prioritariamente para minhas produções audiovisuais e utilizadas como um material de apoio metodológico para as aulas, porque são muito mais precisas do que, por exemplo, um flash de estúdio. Mas, comparando lado a lado, considerando o preço, considerando a facilidade de manuseio, a facilidade de acesso, são investimentos para quem pode, para quem tem interesse, que valem a pena. Mas eu você pode se perguntar, Marcos, eu preciso de fato comprar essas coisas para entender esses conceitos? Não, porque esses conceitos eles podem ser aplicados em várias outras situações que não só a fotografia feita com luz artificial. Em específico, na natureza, não há nenhuma fonte de luz que seja especular.
as fontes de luz elas tendem a ser difusas. É muito raro, pelo menos eu não conheço nenhuma fonte que seja naturalmente especular. Mas para a questão de efeito de iluminação, existe esse tipo de modificador na frente da fonte luminosa, que são as lentes, que promovem esse tipo de focalização e essa característica, de certa maneira, específica da luz. Então, percebam, o ponto central da iluminação é o mesmo. Não movemos o tripé de luz, não movemos o tripé da câmera. Então, nós temos, nessa primeira imagem, essa primeira marcação, onde era o ponto especular, o círculo do centro mesmo, nós temos, nessa segunda imagem, o spot apontando para essa mesma marcação e nós não conseguimos identificar esses círculos concêntricos, justamente porque o material difusor fez com que essa diferença entre um círculo e outro ela fosse diluída. Então, nós temos essa iluminação que ela é significativamente uniforme em relação à primeira. Existe uma coisa muito importante a ser dita quando a gente trabalha com difusão na fonte de luz, que quando nós difundimos uma fonte de luz, nós perdemos intensidade luminosa. Então, essas três marcações aí, eu também utilizei elas como referência para fazer a marcação, a medição da intensidade luminosa, utilizando esse equipamento que está aí na minha mão, chamado de fotômetro manual. É um acessório de precisão de medição de luz que me dá, em uma escala específica, a quantidade de luz que está sendo despejada na minha cena. Então, nessa primeira imagem, nós temos a fonte de luz na sua forma tradicional, da forma que ela é adquirida, e nós temos um círculo no centro, extremamente bem definido, com intensidade de luz muito alta, e cada vez que vai para as bordas, esse decaimento da luz é muito abrupto. Já nessa segunda imagem, nós temos esse decaimento menos rígido, mas nós conseguimos notar a diferença da quantidade de luz. A escala que o fotômetro me entrega é uma escala chamada lux. É uma das várias escalas de medição de intensidade luminosa. Então, quanto maior o resultado em lux, maior é a quantidade de luz que está sendo emitida pela aquela fonte de luz chegando naquele local da nossa cena. Então, na imagem da esquerda, nesse primeiro ponto, que é o ponto que eu estabeleci como sendo o A, nós temos uma incidência de 1800 lux. Quando nós vamos para o ponto B, nós temos uma queda de 3 vezes, porque a gente sai de 1800 lux para 600 lux. Então entenda que, matematicamente, isso que nós estamos vendo, desses círculos concêntricos e a cada círculo que vai indo para fora, a intensidade luminosa ela cai muito abruptamente, isso é constatado quando nós fazemos a medição com o fotômetro. Então, 1800 lux, nós caímos 3 vezes para 600 lux. E se nós formos para o ponto C, nós caímos 5 vezes, porque nós saímos de 600 lux para 120 lux. Então, é uma queda muito abrupta. Darmos essa relação da diferença de intensidade, na fonte de luz difusa, nós temos uma queda de 50 lux do ponto A para o ponto B e do ponto B para o ponto C, que já é a extremidade da área iluminada, de apenas 100 lux. E essa é uma diferença brutal em comparação à fonte de luz especular. Percebam que as duas imagens elas possuem níveis de contrastes distintos. Então, a primeira imagem da esquerda, ela possui uma área extremamente muito iluminada e pequena. Quando a gente vai para a segunda imagem, nós temos uma área maior iluminada de uma maneira mais uniforme. Então, é fundamental entender isso para entender essas relações de contraste dentro da cena e como é que uma luz que possui
pela sua natureza, uma característica especular, ela gera uma cena de maior contraste, e porque uma luz que tem, por sua natureza, uma característica difusa ou que foi difundida, gera uma imagem de um contraste menor. Já quando a gente parte da fonte luminosa em si para a cena, o objeto, o sujeito que nós estamos iluminando, nós ainda temos essas características. Na área de luz, nós temos uma característica especular e uma característica difusa. Só que isso se apresenta de uma maneira um pouco diferente. A imagem da esquerda, essa esfera, ela possui dentro da área iluminada, um ponto de luz mais intenso. Esse ponto de luz é chamado de brilho especular. Esse brilho ele pode ser uma característica da fonte de luz especular juntamente com o reflexo da própria fonte de luz. Então, a soma desses dois elementos gera um brilho especular. Já quando a gente parte para a imagem da direita, nós temos um objeto sem a presença do brilho especular. Então, na direita, nós temos uma fonte que foi difundida em relação à segunda. Então, é muito difícil de nós conseguirmos, desde fazer em estúdio, desde fazer num set de filmagem de cinema, desde de encontrar isso na natureza, uma fonte de luz que seja extremamente difusa ao ponto de iluminar um objeto e simplesmente não haver a presença do brilho especular, seja numa intensidade maior ou numa intensidade menor. É muito difícil disso acontecer. Mas, em questão de exemplo, eu trouxe como, de certa maneira, controlar o brilho especular. Nessa primeira imagem, nós já a vimos, nós temos o mesmo vaso, só que eu quero que você preste atenção em um elemento específico. Naquele outro momento, nós tratamos das sombras. Nesse, eu quero que você preste atenção na luz. E o brilho especular nesse vaso, ele se apresenta nessa área aqui. O vaso, ele tem uma superfície invernizada, brilhosa. Esse tipo de superfície é muito mais propícia para o aparecimento do brilho especular. Então, quando nós temos esse tipo de material, vidro, metais, uma pele muito oleosa, enfim, materiais que têm uma maior capacidade refletiva, eles tendem a ter a presença do brilho especular de uma maneira mais fácil da gente encontrar. Então, perceba, nós temos a presença do brilho especular com a iluminação direta desse painel de LED que eu estou usando como iluminador. A única diferença da primeira para a segunda imagem é que eu coloquei uma camada de difusão no Octabox. Então eu coloquei a difusão que é chamada de difusão externa, que é esse primeiro tecido aqui que a gente vê, que é um tecido que fecha toda essa área prateada que nós vemos na primeira imagem. E perceba, nós saímos de uma sombra dura para uma sombra suave, mas também o brilho especular ele mudou completamente. Lembra que eu falei que o brilho especular ele também é o reflexo da fonte de luz? Se nós aumentarmos o tamanho dessa fonte de luz, o reflexo vai mudar. Então, nós temos um brilho especular que ele é maior. Só que, percebam, o primeiro ele é de uma intensidade muito grande e muito pequena. O segundo, ele tem uma intensidade significativamente alta ainda, só que ele tem um tamanho maior e a área que divide o centro do brilho especular e a área de luz é um degradê maior, que de certa maneira se assemelha ao tipo de sombra que essa imagem possui. Então, colocando uma camada de difusão em relação a uma fonte de luz especular que não tem nenhuma difusão, nós alteramos o formato do brilho especular e alteramos também a característica da sombra. Quando a gente parte para duas camadas de difusão, perceba, a sombra ela não muda. Por quê?
nós já mexemos o que tinha de ser mexido no exemplo anterior. Se nós colocarmos uma camada de difusão, duas camadas de difusão, não faz diferença para a sombra, mas faz diferença para o brilho especular. Perceba como a imagem essa primeira imagem aqui com difusão, o brilho especular ele tem uma determinada intensidade e nessa segunda o brilho especular tem uma intensidade menor. Justamente porque se controla o brilho especular colocando camadas de difusão. A difusão que foi adicionada aqui é uma difusão interna. Perceba, nessa primeira imagem aqui tem esse tecido solto e eu esticando esse tecido e prendendo bem perto dessas linhas pretas aqui, eu formo uma primeira camada de difusão do lado de dentro do Octabox. Quando eu coloco essa outra camada, que é essa que a gente de fato vê nessa fotografia, eu crio uma segunda camada de difusão. É muito importante que essas camadas de difusão elas possuam uma certa distância de uma para outra. Então, entre a camada de difusão interna e a camada de difusão externa, eu tenho aproximadamente 2 palmos. Essa distância é o que faz com que as características da luz elas sejam alteradas, de fato. E esse equipamento, que é chamado de modificador de luz, cumpre a sua função de modificar essas características. Então, como é que eu conseguiria alterar mais ainda esse brilho especular? Adicionando mais uma camada de difusão. E com isso, eu coloquei um rebatedor, que é um outro modificador de luz, que nessa configuração ele funciona de uma maneira muito parecida a esse tecido do Octabox. Então, eu dei essa distância, coloquei o rebatedor na frente do Octabox e perceba, a sombra ela altera muito pouco, mas o brilho especular ele caiu mais ainda. É muito difícil tirar por completo o brilho especular e é muito difícil na natureza você não ter, como eu falei, o brilho especular. É possível. Se eu fosse adicionando cada vez mais camadas de difusão, esse brilho ia gradativamente sumindo e essa imagem iria se aproximando cada vez mais daquela esfera que não tem a presença do brilho especular. Só que nós devemos levar duas coisas em consideração. A primeira, um ponto que eu já te falei, que é a queda da intensidade luminosa. Então, quanto mais difusões, menor é a intensidade de luz que é despejada na cena. Além da queda da intensidade luminosa, o brilho especular possui uma função muito específica, que é de dar volume às formas. Mais na frente, tem uns exemplos que eu trouxe de várias fotografias, inclusive de pintura, que exemplifica muito bem isso. Então, guarda essa informação. O brilho especular ele também é responsável por dar volumetria à cena, a sensação de volume. Vamos seguindo. Aqui tem um exemplo, tem esses mesmos exemplos ampliados. Então, perceba, o brilho especular é extremamente bem definido na área iluminada. Colocamos uma primeira camada de difusão, nós alteramos o formato desse brilho especular e ele, de certa maneira, continua muito intenso, só que com a área, com um degradê que divide a área iluminada da área de brilho especular. Quando nós passamos para a imagem do lado, essa área de brilho especular ela diminui de intensidade e nós conseguimos ver mais claramente esse degradê. E a última imagem, o brilho especular como um todo, inclusive o degradê, ele perde intensidade. Então, essa daí é a forma que nós conseguimos trabalhar esse elemento. Resumindo, encontrei esse material na internet, um material que eu acho super conciso, feito por esse rapaz, que eu definitivamente vou errar a pronúncia do nome dele, ele que me perdoe, mas que ele resume todos esses elementos que nós conversamos agora de uma maneira gráfica muito simples. Então, nós temos uma sombra dura, então perceba, a sombra dessa circunferência, ela tem uma linha muito bem definida. Nesse exemplo aí, entre a área iluminada e a área de total ausência de luz, que é a sombra. Já quando a gente parte para esse segundo quadro, nós temos
uma sombra suave. Então, nós temos, nesse exemplo aí, entre a área de sombra e a área iluminada, nós temos um degradê, que também é uma penumbra. Então, nós temos uma transição gradual. Na linha de baixo, nós temos uma simplificação do brilho especular. Então, perceba como essa simplificação dessa imagem lembra o brilho especular na parede. E nós temos a simplificação de uma luz difusa, sem os círculos concêntricos, sem um ponto no centro de maior intensidade, mas toda a área iluminada de maneira muito mais uniforme. E vamos para os exemplos. Então, eu sou muito suspeito a trabalhar retrato, porque retrato é o segmento que eu mais acho interessante e que eu mais fiz durante muito tempo. E eu acredito que didaticamente o retrato ele tem a capacidade de entrar em contato com a maior parte dos alunos, porque é muito fácil se fazer retrato. Você só precisa ter uma outra pessoa, um amigo, um familiar, e é muito fácil em detrimento de outros exemplos que eu vou trazer. Mas perceba nessa imagem. Essa é uma luz que ela é significativamente tradicional para retrato. Por quê? Ela possui sombras suaves, então as sombras elas não são tão marcadas. Ela não possui brilho especular, então no retrato mais comum é, nós conseguimos notar essas características. É, eu não sei exatamente como foi que essa imagem foi feita, mas considerando as características luminosas, nós podemos dar alguns chutes que eles são mais precisos do que se nós fizéssemos arbitrariamente. Então, nesse exemplo, considerando como está o céu no fundo, lá atrás das árvores, eu arriscaria dizer com um certo grau de precisão que essa fotografia ela foi feita em um dia nublado. Por quê? Ela é uma externa, então a fonte de luz ela tende a ser o sol. Por possuir sombras muito suaves, é, eu acredito que existissem nuvens fazendo esse processo de aumentar o tamanho da fonte de luz, que antes era o Sol, pontiforme, pequenininha, e transformar numa fonte de luz extensa, que são grandes nuvens, e ao mesmo tempo servindo como difusor. Então, na pele dela, nós não conseguimos notar brilho especular. No que ela está vestindo, nós não temos superfícies refletivas, então nessas superfícies nós também não conseguimos ver brilho especular. Então, arriscaria dizer que essa foto de fato foi feita em um dia nublado. Quando a gente passa para essa segunda imagem, também caracterizada como retrato, nós temos sombras muito duras, muito marcadas. A primeira, sombras suaves, mas a segunda, sombras extremamente duras em relação à primeira, uma imagem de um contraste muito mais alto. E perceba, praticamente não existe brilho especular de uma maneira muito intensa. Existe o brilho especular de uma maneira que eu particularmente acho muito bonita, mas isso é totalmente gosto, sabe? Que é realçando o volume das formas. Então perceba como tem um brilhinho aqui na testa, um brilhinho na maçã do rosto, um brilhinho no nariz, um brilhinho nessa parte aqui abaixo do nariz e nos próprios lábios. Só tem um lugar que existe um ponto de brilho especular bem definido, que é no nariz. Isso é muito comum de acontecer, porque essa região em T da nossa face, testa e nariz, é a região mais oleosa. E quanto maior a oleosidade, maior é a capacidade refletiva da nossa pele. E lembra, o brilho especular ele também é o reflexo da própria fonte de luz. Então, é natural que esse tipo de coisa aconteça. Mas pela posição e pela qualidade da pele dessas moças, só tem um canto que aparece o brilho especular, que é no nariz da moça da esquerda. Na moça da direita ele já não aparece. O brilho especular aparece dessa maneira mais sutil que eu comentei, dando um realce ao volume das formas.
Seguindo, na foto desse rapaz, nós temos um bom exemplo, inclusive, de uma superfície que ela tende a ter brilho especular, que é na jaqueta e na calça desse material que se assemelha a couro. Perceba que na pele desse rapaz, nós praticamente não temos um ponto ou alguns pontos de brilho especular bem definidos. Mas quando partimos para a jaqueta em específico, nós vemos o reflexo da fonte de luz. Então, essas linhas iluminadas que temos na jaqueta, elas são totalmente reflexos dessa fonte de luz que estava sendo utilizada. E perceba que essas linhas, elas reforçam o formato que a jaqueta está assumindo. Então a jaqueta ela não está totalmente esticada, ela está de certa maneira franzida entre aspas pela própria posição que o modelo está. E com o brilho especular, nós conseguimos ter certeza de onde é que é uma área de maior iluminação, uma área de iluminação intermediária e uma área de sombra. E isso faz com que nós tenhamos uma noção de volume, como eu havia dito. Quando analisamos as sombras da imagem como um todo, nós temos uma sombra que, olhando para essa parte aqui do rosto dele, nós temos uma sombra que ela é suave, contudo, ela não é extremamente suave como o exemplo do vaso que eu dei. É muito fácil encontrar isso. Uma sombra que seja suave, só que não muito. Mas quando nós temos uma sombra que ela é dura, ela é extremamente bem definida. Então, nessa imagem nós conseguimos notar essas características. Essa outra imagem que é de um ensaio que inclusive eu acho fantástico, e todas essas imagens vocês conseguem acessar através desse link que tem embaixo de cada uma delas na plataforma Behance, que é uma plataforma que eu acho fantástica para estudo, que é, agrega, ela é uma rede social específica para criadores de conteúdo de alta qualidade. Então foge um pouco do padrão do que a gente vê no Instagram, no Facebook, em qualquer outra rede social. Ela é uma comunidade muito mais voltada para profissionais de fato. E por isso que é muito fácil de encontrar imagens com esse refino, com esse grau de refino. Até agora todas elas foram dessa plataforma. Essa segunda imagem, nós temos uma luz que ela é difusa, porque perceba, na pele desse rapaz, pela roupa a gente não consegue ver, né? Porque a roupa ele não está usando nada que tenha tanta capacidade refletiva. A não ser uma corrente de metal que naturalmente ela vai refletir bastante. Então, o que reflete pouco não é uma referência e o que reflete muito também não é uma referência. Eu gosto sempre de partir para a justa medida dessas coisas, que é a pele. Uma pele que não é muito oleosa, ela pode ser utilizada como referência, que é o caso desse modelo. A pele dele não está apresentando o brilho especular de uma maneira proeminente. Então, nós podemos dizer que essa é uma fonte de luz difusa. E, ao mesmo tempo, ela é uma fonte de luz dura, extremamente dura. Perceba como é bem definida a forma desse rapaz, criando praticamente uma silhueta dele na parede. Então, essas são as características dessa imagem. Esse círculo bem definido, ele está muito mais relacionado ao tipo de lente que tem na frente desse iluminador do que essas formas que nós estamos trabalhando. Esse tipo de lente, eu arriscaria dizer que é uma lente tipo plano convexo, uma lente muito comum para se usar em teatro e que ela gera esse tipo de efeito, que é um círculo que tem uma borda extremamente definida, mas dentro dele possui uma, uma constância de luz muito grande, do centro para a borda. Essa diferença que a gente está vendo aqui no centro, ela é uma referência simplesmente de cor, não de iluminação. Então, isso foi um efeito que foi atribuído à fonte de luz, não necessariamente é uma característica da forma da luz. Tá? Como eu disse, eu tenho um exemplo de pintura. Essa, essa época
ela é extremamente propícia para esse tipo de estudo, essa época da história da arte. Aqui a gente tem uma imagem de uma pintura de Caravaggio, feita em 1606, e nós podemos ver uma imagem de representação de Cristo em uma ceia. E Caravaggio, ele é um exemplo de como estudarmos a luz. E eu acho muito interessante partirmos da pintura para chegar na fotografia, porque se esses caras conseguiam fazer essa luz do zero, com uma tela literalmente em branco, pra gente que é só pegar um modificador de luz, pegar uma fonte luminosa, posicionar ela num ponto interessante, ligarmos ela e fazermos a imagem, comparando o nosso trabalho com o deles, o nosso trabalho é muito fácil. Então, partindo de um trabalho como referência de alta complexidade para o que a gente consegue fazer hoje em dia, torna a base de aprendizagem, pelo menos do meu ponto de vista, muito mais sólida. Então, vamos analisar primeiro as sombras. Caravaggio, ele possui uma estética muito marcante, que é essa de alto contraste nas imagens. E para reforçar esse alto contraste, que é criado prioritariamente por uma imagem que em um primeiro plano ela é bem iluminada e num segundo plano ou num plano de fundo ela é completamente escura, para reforçar isso, Caravaggio se utiliza de sombras duras, sombras marcadas, criando um lado do rosto iluminado e o outro lado do rosto em penumbra. Então, gera uma imagem que, de maneira geral, ela é muito densa em questão de luminosidade. Agregado a isso, ele utiliza do brilho especular como um artifício para gerar volume. Se nós analisarmos os detalhes dessa imagem, nós conseguimos notar como que o brilho especular é utilizado para dar volume. Perceba, nesse prato aqui, nós temos o prato numa área de luz e numa área de sombra. Característica de Caravaggio. O mesmo objeto está ao mesmo tempo em uma parte na luz e uma parte na sombra. Isso é interessantíssimo. Só que esse prato, feito de um material que tem um certo grau de refletividade, ele tem um brilho especular aqui. E através desse brilho especular, nós entendemos que ali é a borda do prato. E que essa parte seguinte, que é simplesmente uma área iluminada, é a parte de dentro da parede do prato. E que essa parte daqui de trás, ela é a parte de cima da borda do prato. Então perceba que Caravaggio, com maestria, ele consegue relacionar tanto as sombras quanto os brilhos de maneira a fakear uma tridimensionalidade, uma noção de volume em uma superfície bidimensional, que é o caso da pintura. Na fotografia, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Nós, através de composição, que é uma coisa que Caravaggio também usa, só que não é o nosso objeto de estudo hoje, e da luz, que é o nosso objeto de estudo, nós utilizamos esses elementos para dar à fotografia, que ela é bidimensional, que só tem altura e largura, uma noção de profundidade, uma ilusão de profundidade. Então, tem, é, tem essa característica do prato que é muito interessante. Perceba, na mão da figura representada do Cristo, nós temos na unha uma presença bem proeminente do brilho especular. E por conta desse brilho, nós temos a noção do formato curvo da unha. Totalmente uma questão de volumetria. Se partirmos para essas outras figuras que estão aqui, que estão servindo a ceia, nós temos nos rostos pontos de brilho especular muito marcados que realçam as rugas nas testas. Porque nós temos a parte mais alta da ruga, a parte mais externa, uma área de um brilho mais intenso, do que a parte mais funda, que é uma área que se aproxima muito mais das áreas de sombra. Então, perceba
que através do brilho especular e da relação da luz e sombra, ele consegue passar essa noção de textura, de volume. Nessa ampliação que nós temos da figura de Jesus representada, nós temos na testa esse mesmo tipo de artifício empregado. Então, nós temos uma área de luz, uma área de sombra, de menor intensidade, né? Uma área de brilho especular, uma área de menor intensidade de brilho especular e uma área de maior, dando essa noção de profundidade na testa. Essa técnica que Caravaggio utilizava era chamada de chiaro escuro, claro escuro. Justamente por isso, porque através das relações do claro, que são nesse nosso estudo os brilhos, as luzes, independente da terminologia que for admitida para o estudo, né? Da relação do claro, que são esses elementos, com o escuro, que são as sombras, criar essa ilusão de tridimensionalidade. Que isso era uma característica desse tipo de movimento nessa época da história da arte. Aqui nós temos dois exemplos de fotografias que foram significativamente próximas de nós aqui no Brasil. Essa primeira é de um fotógrafo chamado Luiz Vacari, e ele fazia parte de uma instituição chamada Fotocine Clube Bandeirantes, que foi da cidade de São Paulo, ainda existe inclusive, e foi um movimento que reunia fotógrafos para eles praticarem, pensarem, enfim, de maneira geral, desenvolver a fotografia que hoje em dia nós consideramos como a fotografia moderna brasileira. Então, eles exploram os elementos compositivos, as relações da luz com a sombra, a linguagem fotográfica de maneira geral, junto da técnica, de uma maneira que levou ao extremo na época, ao ponto de ser considerada um grupo que desenvolvia práticas de vanguarda. Então, essa imagem ela deve a sua característica interessante à relação das sombras, principalmente. Perceba, compositivamente, por que essa imagem ela é interessante? Porque nós temos uma contraposição dessas linhas extremamente rígidas, dessas linhas apolíneas extremamente retas. De fato, no sentido não de linha reta, mas de retidão, de precisão da construção humana, em contraposição com essas formas do arvoredo natural, que são formas que às vezes elas são curvilíneas, às vezes elas são retilíneas, não há uma certa questão de simetria, não há uma certa questão de padrão, que é o que é quebrado pela imagem do calçamento. Então, a sobreposição dessas desses dois elementos gera uma significância de contraste. Então, eu estou colocando uma coisa que está contrastando em questão de forma, nesse caso específico, completamente com a outra, e gerando uma composição interessante. Sem essa relação de sombras duras, essa fotografia ela não existiria, porque imagina, quando a gente pega uma fonte de luz que está emitindo sobre uma cena uma luz que vai gerar sombras muito duras, e nós transformamos ela em uma fonte de luz suave, uma fonte de sombras suaves, as sombras elas são diluídas. Se essas sombras elas são diluídas demais, elas podem simplesmente desaparecer. Então essa fotografia, ela, num caso mais extremo, ela se tornaria simplesmente uma fotografia de um calçamento. E ela deixaria de ser uma fotografia de uma relação de contraste para ser uma fotografia de padrão, de simetria. Então, muda completamente o significado, muda completamente a abordagem se nós tirarmos esse elemento sombras duras desse enquadramento. Então, do meu ponto de vista, esse é o elemento principal dessa fotografia. São essas sombras extremamente marcadas. O brilho especular também é presente e nos remete a alguma coisa. Não necessariamente em uma questão compositiva, mas nos remete a que o calçamento ele está tão polido que a luz do sol ela reflete quase como se estivesse refletindo sobre uma superfície metálica. Então nós temos essa área que ela possui um brilho especular em relação a essas outras pedras. E isso influencia, é claro,
na relação de contraste da cena. Já essa outra imagem não foi feita por um brasileiro, foi feita por um artista chamado Fan Ho, que ele é fantástico, ele tem um senso de composição fabuloso. Ele trabalha um processo de significância utilizando essa relação das sombras na fotografia. O nome dessa fotografia pode ser pintando ou pintura. Então, depende da tradução, mas as duas em tradução livre, elas alcançam a dimensão que a fotografia se propõe. E nós temos a impressão que esse rapaz que estava pintando a parede na hora que foi feita a fotografia, não está pintando a parede com uma tinta normal ou figuras normais ou uma figura de padrão, que é uma parede uniforme, mas sim que está pintando essas sombras que estão sendo projetadas na parede. Então, é um processo de criação de significado que, sem essa relação de luz e sombra, simplesmente não existiria. Então, mais uma vez, essas essas sombras muito marcadas, elas são fundamentais para a composição dessa fotografia. E de fato, essa é uma das imagens mais interessantes que tem nesse catálogo, que era chamado de Anuário Brasileiro de Fotografia, que esse grupo de cineclubistas, porque isso foi um movimento mundial, mas que aqui no Brasil ele tomou proporções absurdas, e o Fotocine Clube Bandeirantes, ele foi o maior fotoclube que tiveram, que existiu no país naquela época. Eles abriam convocatória para artistas do exterior enviarem fotos também, e eles montavam exposições, tanto com artistas do Brasil quanto de artistas de fora. E no catálogo nós temos cópias dessas imagens organizadas, tal qual um catálogo de uma exposição de arte. Então, foi exatamente de lá onde eu peguei essas imagens. E é muito fácil encontrar na internet o site do Fotocine Clube com esses anuários. Então, o anuário 000, que é o do ano de 1957, ele é o primeiro, mas se eu não me engano, vai até os anuários da década de 80, começo da década de 90. Então, tem uma quantidade de fotografias a serem analisadas fantásticas e é um acervo que é totalmente acessível. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada no Behance, que é uma plataforma que qualquer pessoa pode se inscrever. Da mesma forma que funciona o Instagram. O Behance está lá disponível para você se inscrever e você procurar de maneiras mais específicas quais são os segmentos da fotografia que te interessam e criar lá justamente um feed que se adeque ao que você quer fazer com fotografias de qualidade, porque independente do segmento, as fotografias de fato elas são de uma qualidade fantástica. É, e tem o catálogo do Fotocine Clube, os catálogos, que são vários, que são livros e livros de fotografia que estão de graça na internet com fotografias de qualidade. Então, são dois lugares que eu sempre aconselho para qualquer pessoa que pergunta para mim, Marcos, onde é que eu posso encontrar fotografias que sejam interessantes, fotografias que fujam do padrão do Instagram, que de certa forma é um padrão extremamente comercial, maior parte das vezes, e que, por uma característica de mercado, são fórmulas que se repetem, se repetem, se repetem. Então, é uma coisa que, para quem quer desenvolver um olhar fotográfico e procura uma fotografia mais voltada para o campo autoral, não agrega muita coisa, porque são fórmulas prontas aplicadas em situações diferentes. Aqui, nesse tipo de referência, tanto do Fotocine Club quanto no Behance, são aplicações de certas fórmulas, que são fórmulas compositivas, são fórmulas de leitura, só que aplicadas de uma maneira muito mais complexas e que geram, de fato, produtos completamente diferentes um do outro. Então perceba como em duas fotografias que ambas utilizam o artifício da luz e sombra como elemento compositivo, nós temos leituras completamente distintas. Então, é esse tipo de referência que eu acho primário, acho primordial para quem quer desenvolver a fotografia autoral. Então,
Antes de concluirmos de fato, eu gostaria de passar uma proposta de atividade, que é uma atividade que eu gosto muito de fazer com meus alunos, tanto de oficinas quanto de qualquer curso de fotografia que eu já tenha dado. Pegue a sua galeria do seu celular, do seu computador, escolham 4, 5 imagens diferentes e analisem essas fotografias. Da mesma forma que eu analisei sob essa característica da forma da luz, analisem e perceba como que essas imagens elas já foram influenciadas de certa maneira por essas características que agora você tem uma base metodológica tanto de análise quanto de produção. Porque essa primeira fase do exercício é justamente procure coisas que você já fez. E a segunda fase é faça novas coisas. Procure imagens feitas em áreas completamente distintas, com características luminosas completamente distintas. E faça imagens em áreas completamente distintas, com características luminosas diferentes. E exercite todos esses elementos que nós vimos de maneira consciente, para que esses elementos eles fixem na sua cabeça e com o tempo, da mesma forma que várias outras características da fotografia elas podem ser automatizadas na cabeça do fotógrafo durante o processo do ato fotográfico, esse reconhecimento de uma fonte de luz especular, uma fonte de luz difusa, uma sombra de luz muito dura, uma sombra de luz que já é mais suave, a presença de penumbra, a ausência dessa penumbra na sombra dura, enfim, que todas essas características elas se organizem de uma maneira na sua cabeça que a análise da cena que você quer fazer ela seja automática. Então, exercite e fixe esses elementos que nós trabalhamos. Desde então, os meus contatos estão disponíveis. Você pode me encontrar prioritariamente no Instagram por esse arroba e o meu e-mail também está disponível. Então, é, eu aguardo ansiosamente qualquer dúvida que possa ter ficado ou qualquer retorno dessas atividades que você queira me mandar. Eu ficarei muito feliz em recebê-los. E muito obrigado pela atenção e até um próximo encontro.